Pessoal, estamos de volta então comentando sobre os mitos da avicultura, né? Falamos aí da não utilização de hormônios na carne de frango, né? E vamos comentar aqui sobre o colesterol, um mito muito difundido aí, né? E que desestimula, né? Inibe muito o consumo de ovos no Brasil. É uma das causas, né? Do baixo consumo de ovos no Brasil é a questão do colesterol. Então vamos comentar um pouquinho, né? Durante os últimos anos, os cientistas têm indicado limitação do consumo de ovos devido ao colesterol encontrado na gema. Né? A maior parte do colesterol é uma molécula de gordura, né? Faz parte, né, de gordura, e a gente observa ela maior quantidade na gema. Esse nutriente ele estava originalmente relacionado com o aumento da colesterolemia. O que é isso? O aumento do colesterol no sangue. E estava associado ao aumento de doenças cardiovasculares, ou seja, o aumento de colesterol no sangue promove, então, o entupimento das veias, né, das veias, e isso promovendo, então, um aumento das doenças cardiovasculares. Bom, todavia, as pesquisas recentes, elas têm reavaliado essa ideia, e os resultados desse estudo têm observado o seguinte, que a ingestão de gordura saturada, tá, aquelas que são sólidas à temperatura ambiente, e não o colesterol, são as maiores responsáveis pelo aumento de doenças cardiovasculares. Então, consumo de gordura saturada, essas gorduras que são sólidas à temperatura ambiente, essas sim são preocupantes quanto à questão da colesterolemia, ou seja, o aumento do colesterol sanguíneo. Bom, os ovos eles são considerados como um alimento de baixo teor de gordura, tá? A maior porcentagem de ácidos graxos, que são as menores porções das gorduras, chamada ácidos graxos, maior quantidade de ácidos graxos insaturados na gema, né? Então, não é gordura saturada que tem na gema, é gordura insaturada, tá? Alguns estudos realizados pela Universidade dos Estados Unidos verificaram variações muito pequenas nos níveis sanguíneos de colesterol após a ingestão de 1 ou 2 ovos por dia. Hoje já se sabe que a ingestão de colesterol via alimentação não é a responsável por aumentar o seu colesterol no sangue, tá? Vai aumentar quando? Quando a pessoa tem um problema de metabolizar esse colesterol, ou seja, de destinar esse colesterol para o lugar correto. Quer dizer que a gente precisa de colesterol? Precisa, é uma molécula extremamente importante. É uma molécula precursora de hormônios, ela que dá origem aos hormônios, especialmente hormônios sexuais, tá? O estrogênio e a testosterona. Por isso, tão importante a gente trazer aqui a questão do colesterol. É importante que a gente consuma colesterol, tá? E colesterol a gente só vai encontrar onde? Em alimentos de origem animal. É uma substância, é uma molécula que a gente só encontra no reino animal, né? Ingredientes de origem vegetal não possuem colesterol. Não sei se lembram, estão lembrados, que há uns anos atrás se comercializava os óleo de soja, óleo de milho, no rótulo vinha óleo de soja sem colesterol. E depois de um tempo, né, os órgãos de legislação começaram a indicar que esses fabricantes colocassem como todo óleo vegetal, já que colesterol realmente a gente não vai encontrar em produtos de origem vegetal. Outros estudos mostraram também que os níveis de HDL, que é o colesterol bom, né? Por que o HDL colesterol bom? Porque essa sigla aqui é de high, alto, é de alto peso molecular, ou seja, o colesterol que é de alto peso molecular, ou seja, o HDL, ele é considerado como colesterol bom. Por que colesterol bom? Porque esse tipo de colesterol ele não se acumula nas veias, nas artérias, e aí, consequentemente, ele não vai ser o principal causador aí das doenças cardiovasculares, né? E eles observaram, então, que os níveis de HDL aumentavam quando os indivíduos eram suplementados com ovos em suas dietas. Ou seja, pesquisas mostram que quando você consome ovo, né, diariamente na sua dieta, você contribui para o aumento de HDL sanguíneo, ou seja, aumento do colesterol bom, né? Conheço pessoas, inclusive, que têm problemas, têm altas taxas de colesterol sanguíneo, tá? E não consomem ovos, não gostam de ovos, né? E se essa pessoa pudesse consumir ovos, conseguisse consumir ovos, possivelmente essa relação de HDL, ou seja, colesterol bom, e LDL, que é o colesterol ruim, né?
que é de baixo peso molecular, essa relação ela conseguiria ser modificada sim, pela essa quantidade alta de colesterol bom presente no ovo. Bom, a galinha ela apresenta um metabolismo de colesterol bem diferente das outras espécies. Ela tem uma alta síntese hepática, o colesterol é produzido no fígado, tá? E a galinha ela consegue produzir muito colesterol. Com apenas 1,7 kg consegue produzir 300 miligramas desse nutriente. Um homem, 70 quilos de produção, né? De 70 quilos, a produção é de apenas 800 miligramas por dia. Tá? Então, mostrando essa relação, a ave é extremamente eficiente, ela produz bastante colesterol e por isso que a gente encontra bastante quantidade de colesterol na gema. Muitas pesquisas já foram realizadas, então, no sentido de abaixar o conteúdo de colesterol, né, da gema. No entanto, é bastante difícil a gente observar isso, tá? Porque já que a ave ela já tem uma fisiologia dela, o funcionamento dela já promove essa maior produção de colesterol, dificilmente você consegue alterar essa produção através da alimentação, né? Então não foram para frente, esses estudos não evoluíram em função disso, porque você diminuir o teor de colesterol do ovo não é interessante, já que a maior parte desse colesterol é o HDL, é o colesterol bom. Então, tentativas aí como seleção genética, nutrição, né, e mesmo a utilização de substâncias farmacológicas não resultaram em redução significativas do conteúdo de colesterol da gema, né? Então, esses estudos realmente não evoluíram. Hoje, o que a gente tem? Alguns trabalhos de enriquecimento de ovos com ômega 3. Não sei se já ouviram falar, o ômega 3, oriundo principalmente de peixes de água fria, né? A utilização de ômega 3 na ração das galinhas, né? Esse ômega 3 pode vir então do peixe, como eu falei para vocês, mas peixes de águas frias, tá certo? Não peixes criados em cativeiro, né? Mas peixes soltos na natureza, salmão, mas sempre em água fria, eles são mais ricos em ômega 3, e a linhaça, né? A própria semente da linhaça e próprio óleo de linhaça são fontes de ômega 3. Então você pode colocar isso na alimentação das aves e essa ave ela consegue transferir esse ômega 3 para o ovo. Então os ovos saem enriquecidos com ômega 3. O que é o ômega 3? O ômega 3 é uma gordura, é um ácido graxo, só que ele é insaturado várias vezes, né? Quanto mais insaturado ele for, melhor, né? Nós comentávamos que a gordura saturada, ela sim é responsável pelo aumento das doenças cardiovasculares, né? A insaturada não. E aí, então, a gente consegue aumentar esse teor de ômega 3 nos ovos e isso promove uma redução, né, do nível de colesterol ruim do ovo, né? Além do que o ômega 3 ajuda, né, no nosso organismo a liberar, a disseminar esse colesterol no sangue, diminuindo a sua concentração nas veias e nas artérias. Então, é uma outra situação. A gente não consegue reduzir o colesterol no ovo, mas a gente consegue enriquecer esse ovo com uma gordura boa, melhor ainda, né? Então, por outro lado, essa colesterofobia, ela não tem razão de ser, né? Os ativos trabalhos de pesquisa realizados em nível mundial indicam efeitos irrisórios do colesterol da dieta sobre os níveis de colesterol sanguíneo. Então, nós falávamos isso. Se você é uma pessoa que não tem problema, se o seu metabolismo não tem problema em metabolizar, em destinar esse colesterol para o local correto, você não tem problema nenhum, né, de você consumir produtos ricos em colesterol ou produtos que contenham colesterol, ou seja, todos os produtos de origem animal. Não é o colesterol ingerido que vai alterar o nível de colesterol no sangue. Bom, e a qualidade dos ovos? É um outro mito que existe, né? Todo ovo branco é de granja? Todo ovo colorido é ovo caipira, né? A gente vai ver o seguinte: o que determina a cor da casca do ovo é uma característica genética ligada à raça ou à linhagem da galinha. Falávamos isso lá no segundo módulo, né? Então, a cor do brinco se refere à cor da casca do ovo. Eu não consigo manipular isso geneticamente. Ah, e o ovo azul, professora? Notem que o ovo azul é da própria galinha. Ela tem um brinco um pouco azulado, esverdeado, ele é um pouco despigmentado. Isso é uma característica que a ave está em produção, mas ela tem um brinco colorido. Isso é da própria genética da ave, da própria raça. Isso não se manipula geneticamente. Então, cor da casca, o que determina a cor da casca, né, do ovo é característica genética.
Bom, ao contrário do que muita gente pensa, a cor da casca não tem a ver com a alimentação da galinha. O que a dieta faz é influenciar a coloração da gema. Notem as diferenças aqui. Como é que eu consigo isso? Né? Consigo isso através da alimentação. Acabamos de falar sobre o ômega 3, né? O enriquecimento de ovos com ômega 3. Estudos mostram que quando eu adiciono fontes de ômega 3, por exemplo, o óleo de linhaça na alimentação das galinhas, enriqueço o ovo com ômega 3 e tem uma maior produção de ovos mais avermelhados, né? Com a gema mais alaranjada, chega até vermelho. Tá? Então, o que influencia? Quando eu dou uma dieta diferente para a ave, eu vou influenciar a coloração da gema. Tá? E isso está relacionado com alguns nutrientes a mais que a gente pode observar. A origem do pigmento ela não é conhecida, mas alguns pesquisadores mostram que ela está presente no útero, né? Essas células que acabam pigmentando a casca. O ovo ele fica aproximadamente no útero da galinha em torno de 20 horas. Né? Tempo de formação do ovo, 26 horas aproximadamente. Dessas 26 horas ele fica lá no útero. Então, para pigmentar a casca, fica lá, né, no útero tem algumas células que são responsáveis por fazer isso. Tá? Grande engano é pensar que algumas cores de ovos são mais saudáveis. Não é que o ovo branco é menos saudável que o ovo vermelho, não é isso. Eu posso produzir galinhas poedeiras brancas, as leves, em gaiolas, da mesma forma que as vermelhas. Se eu der a mesma alimentação para uma galinha branca e para uma galinha vermelha, os ovos vão sair nutricionalmente e com coloração semelhante. Tá? Bom, como é que eu faço com que... Por que o ovo caipira, então, é um ovo normalmente de casca vermelha com a gema mais pigmentada? Devido à alimentação. O que a galinha caipira come? Normalmente ela está solta, ela come verduras, insetos, ela consegue variar muito mais a sua alimentação. Consequentemente, a qualidade nutricional desse ovo caipira é muito melhor. Orgânico, então, maior ainda. Por quê? Porque hoje a maior parte da alimentação, nós falávamos em módulos anteriores, que a ração das aves é composta de milho e soja, não é isso? Bom, milho e soja, não conseguimos produzir milho e soja, ou seja, a maior parte da produção de milho e soja no Brasil é milho e soja transgênico. Né? E existem pesquisas mostrando que os ovos produzidos por aves que consomem milho e soja transgênica apresentam herbicidas em sua composição. Então, isso é muito mais preocupante do que o colesterol, do que a pigmentação da casca ou até mesmo da gema. Né? Então, a alimentação ela vai influenciar diretamente a qualidade da gema, tanto nutricional quanto de coloração. Então, ovos caipiras, ovos orgânicos, eles apresentam essa coloração mais avermelhada em função disso. E por que a casca sempre é vermelha? Por que o ovo caipira é a casca vermelha? Porque as aves brancas, as poedeiras leves, elas não se adaptam ao sistema de produção caipira. Elas só se adaptam ao sistema de produção intensivos, em gaiolas. Né? Então, houve uma seleção genética muito mais intensa nas galinhas brancas do que nas galinhas vermelhas. Por isso que as vermelhas se adaptam melhor ao sistema caipira de produção. Bom, então, baseado nesse mito, o mercado acabou determinando o preço mais alto dos ovos coloridos. Mesmo o ovo não sendo caipira, o ovo vermelho não sendo caipira, ele já é mais caro do que o ovo branco. Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é o seguinte, qual que é a maior produção de ovos, o ovo que é mais produzido no Brasil? Não é o branco? Eu tenho maior oferta, consequentemente, um preço menor. Então, isso tudo contribui. Mesmo o ovo sendo de granja vermelho, ele tem um preço maior e acabam vendendo como se ele fosse caipira. Mas não procede isso. Então, do ponto de vista nutricional, não há diferença entre os ovos brancos e os coloridos, desde que eu não altere a alimentação. Se eu dou uma alimentação, a mesma ração para uma galinha branca e para uma galinha vermelha, vai ser idêntica à sua composição nutricional em proteínas, vitaminas e minerais. E vão ter a mesma quantidade de colesterol. Isso eu não consigo modificar. Eu só vou conseguir modificar isso quando eu altero a alimentação. Então, normalmente, as aves criadas soltas botam ovos marrons. Eles são um pouquinho mais nutritivos, por quê? Maior teor de vitamina A. Quanto mais vermelha a gema, né, mais alaranjada, mais forte essa cor, mais vitamina A tem essa gema. Isso é interessante, a vitamina A é bastante importante, né, para a vista, né?
Outra característica importante nutricional é a maior quantidade de antioxidantes, ou seja, ela diminui, né, a oxidação, é bom para, né, rejuvenescer. Então os ovos caipiras têm essa diferença, e essa diferença é dada a quê, pessoal? Exclusivamente pela alimentação. A alimentação das aves caipiras é muito mais variada, ela não come só ração, né? Em alguns casos ela nem come ração, ela come milho no final do dia ou no início da manhã, né? Então tem essa variação, ela consome o verde, né, o resto da horta, então ela fica solta e isso propicia uma variedade na alimentação, consequentemente eu tenho uma qualidade nutricional mais interessante, né, olhando desse ponto de vista. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, não deixem acumular matéria, estude semana a semana, estarei junto de vocês, acompanhando, os tutores também, tá? Então, espero vocês num próximo momento. Obrigada.